Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Sérgio, estou novamente aqui com o nosso Papo Família, retornando, né, o nosso bate-papo. Falamos no último vídeo sobre o papel do marido, o papel do homem, e hoje nós vamos falar sobre o papel da mulher dentro do relacionamento familiar. E eu confesso que é um tema, esse esse bate-papo, esse papo é um tema muito complicado, muito difícil, porque nós temos um princípio, né, que rege a nossa conduta dentro do relacionamento familiar para os cristãos, né, e também nós temos o nosso cotidiano, nós temos a nossa vida social, nós temos a influência do meio do qual vivemos, e os tempos são outros, né, os princípios são muito questionados, os princípios bíblicos. Há uma crítica acirrada sobre a questão daquilo que a Bíblia recomenda em relação aos papéis, né, de cada um e principalmente o papel da mulher. Nós sabemos que hoje a, a, a mulher ela está vivendo um outro patamar, né, numa outra realidade. Ela tem assumido vários papéis, né? Hoje a mulher é mãe, a mulher é empresária, a mulher é diretora, a mulher é comandante, a mulher é presidente. Então, são questões do nosso dia a dia que envolvem o papel da mulher, ou aquilo que ela representa, aquilo que ela se sente feliz em realizar, ou aquilo que ela sonha realizar, os desejos que ela alcançou, a liberdade, a proeminência na sociedade. Então, nós vemos tudo isso acontecendo hoje e as nossas famílias, as nossas esposas, também está inserido dentro desse contexto. Né? Eu estava lendo um pouco sobre ah, alguns comentários sobre a questão do papel da mulher no casamento e falando sobre a sociologia. Né? E nesse comentário fala-se que o homem agora tem que o quê? Se adequar à nova mulher. Então, a gente tem aqui um conflito, né? Eu considero um conflito não para que haja uma vamos dizer assim, uma divisão, mas um conflito de ideias e de interesses, né? Porque nós temos a nossa realidade no século XXI que vivemos e nós temos a orientação da palavra de Deus sobre aquilo que ela recomenda que nós devemos fazer, né? E o princípio bíblico, né, para as famílias cristãs. Temos que levar em consideração que nós somos um povo diferente, nós somos um povo escolhido por Deus, temos princípios e valores descritos na palavra de Deus que vão fazer com que a gente que balize o nosso comportamento, a nossa conduta. Então, partindo desse princípio da palavra de Deus e também usando a Bíblia como a nossa referência, nosso bate-papo, e hoje é o papel da mulher na família, entendendo todo esse contexto atual, né, toda essa informação que a gente recebe da sociedade, o comportamento da mulher, o sucesso da mulher, a realização, etc. Eu concordo plenamente com isso, e isso aí é realmente saudável. E, na verdade, nesses tempos é onde o homem realmente tem que demonstrar o seu amor por ela, porque muitas delas participam da economia, contribui para a economia, né? Contribui para a realização do próprio marido. Então, tudo isso são questões que nós temos que levar em consideração dentro do papel da mulher hoje nas famílias. Mas partindo da palavra de Deus e com relação àquilo que Deus projetou, estabeleceu como princípio para as famílias cristãs, um dos papéis que a família deve desempenhar e que é muito questionado e é muito discutido hoje é o papel da submissão da mulher, né? Então nós vimos que no vídeo anterior que o marido ele é o líder, né? Ele tem uma missão importante, né? E agora nós estamos vendo que o marido deve exercer essa missão, né, de liderança com bastante amor, com bastante cuidado. Mas agora nós temos o papel da mulher e nós vamos falar do papel da mulher ser submissa. Agora, o que significa isso, né? Ser submissa. É um tema totalmente fora de moda, totalmente onde há uma, um questionamento muito grande, principalmente no meio mundano, no meio social, na sociologia.
né, o que vem a ser isso? Então, seguindo a definição de que nós temos, submissão é render obediência inteligente e humilde a quem Deus investe de poder e autoridade. Todos nós estamos debaixo de alguma autoridade. Eu, você, todas as pessoas. Em certas fases da vida ou atualmente, né, no seu trabalho, na igreja, o que você exerce, o que você é, sempre vai ter uma autoridade sobre nós. Então, a palavra submissão significa o quê? Estar debaixo de uma missão. A missão do marido é ser o líder, é cuidar, é proteger. E a mulher está junto com ele nessa missão. Ela está cooperando para a realização do marido, cooperando para que ele atinja seu objetivo de liderança. Então, isso é importante. Nós vemos isso na palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 5. Eu gosto de começar pelo versículo 21, porque no versículo 21 ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, olha só, sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo, por amor a Cristo. Sede obediente uns aos outros, sujeitai-vos, tem algumas versões que diz uns aos outros, ou seja, tem que haver uma sujeição do outro, marido e mulher, do outro com outras pessoas, respeitando ao outro como pessoa mais importante. Então isso já é uma indicação, já é uma orientação da Bíblia Sagrada, de Paulo, da palavra de Deus para nós. E aí ele prossegue, esposas, obedeça a seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido, ou seja, deve haver esse entendimento de reconhecer a liderança do marido. No versículo 18 desse mesmo texto, vai falar que nós devemos nos encher do Espírito Santo, né? Enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E no 21 ele vai dizer que nós temos que estar sujeitos um ao outro. Depois ele fala da mulher ser submissa, e depois ele fala no versículo 25 do marido amar a esposa, depois vai falar dos filhos obedecer aos pais, depois dos pais não irritar os filhos. Então, percebem que o princípio de tudo é que nós estejamos primeiramente cheios do Espírito Santo. Então é fácil uma mulher ser submissa a um marido que a ama e que é cheio do Espírito Santo. É fácil um marido amar uma mulher que lhe é submissa e que é cheia do Espírito Santo. E se todos estão cheios do Espírito Santo e têm a presença de Deus no seu coração, ambos cumprirão os seus papéis sem qualquer dificuldade. Então, o importante o que Deus requer, na verdade, é que haja essa harmonia, esse cumprimento de cada um os seus papéis, realizando os seus papéis, para que haja felicidade e harmonia no lar. Então, veja. Então, o que não é? Nós vimos o que é submissão. Então, submissão é render obediência inteligente e humilde a quem Deus investe de autoridade. No lar, a esposa ao marido, os filhos aos pais. Na empresa, ao seu superior hierárquico, que pode ser até mesmo uma mulher, né? Então, isso é submissão. Por isso eu falei no versículo 21. É importante que a gente considere esse relacionamento saudável de sujeitando um ao outro, considerando um ao outro e principalmente dentro do que a palavra de Deus recomenda para o casamento. Então, vimos o que é e agora o que não é. Então, primeiro, a mulher não é escrava do marido. Então, a mulher ser submissa ao marido não quer dizer que ele tem que subjugar a esposa. Não, nada disso. Mas ele é a companheira idônea, se aquele que a completa, semelhante a ele, né? Mas então não é escrava e ele não tem que subjugar, né? Então, ser submisso não é isso. Ser submisso também não é dizer que você não tem opinião própria, muito pelo contrário, né? As mulheres têm opinião e essa opinião deve ser considerada muito, porque as mulheres assumem vários papéis e até mesmo o papel do homem quando ele não cumpre o seu papel. Então, se ela trabalha, se ela estuda, se ela é líder no trabalho, se ela é uma gerente, se ela é uma chefe, se ela é mãe,
Então, ela exerce, acumula vários papéis. Mas, contudo, ela sendo casada, no lar, ela tem que estar ali ajudando o seu marido e dando ao marido a liderança, ou permitindo que ele exerça a sua liderança. Agora, existem algumas coisas que caracteriza essa submissão, esse tema tão controverso hoje na nossa sociedade? Sim, porque é parte da natureza da própria mulher. Quando Deus criou lá o casal, versículo 2, 18, ele disse, olha, ele viu que Adão estava sozinho e falou, não é bom que ele esteja só. Então, do homem ele faz uma mulher que o completa. Então, a submissão é essa idoneidade é esse complemento. E aí isso é importante que ela reconheça, que ela própria reconheça que ela tem esse papel importantíssimo de completar o homem, de ser o ajudador do homem, de ser o seu braço direito, de ser aquele que vai completá-lo, que vai ajudá-lo, que vai ajudar o seu marido a se realizar em todos os aspectos, até mesmo na liderança, né? Então, uma auxiliadora idônea que Deus disse, né? Semelhante a ele. Uma outra característica é caracterizado dessa submissão pelo bom comportamento. 1 Pedro 3 vai falar sobre isso. 1 Pedro 3 vai dizer que as mulheres devem ser o quê? Submissas a seus maridos, né? E o comportamento das mulheres vai fazer com que os seus maridos até sejam ganhos para Cristo, se eles não pertencerem a Cristo, né? não forem cristãos, né? Então, a forma como ela conduz a casa, como ela aceita a liderança do marido, mesmo ele não sendo cristão, vai fazer com que ele observe nela esse tipo de comportamento adequado e vai se tornar um cristão pelo testemunho dela. É interessante que nesse capítulo da primeira carta de Pedro, no capítulo 3, ele vai falar da questão interior e da beleza interior e da beleza exterior. Então ele fala que a beleza não está nos adereços, né? Não está no enfeite externo, mas a beleza da mulher está no seu interior, na sua forma de agir, na sua forma de ser obediente a Deus, na sua forma de conduzir a sua família, no bom exemplo, né, que ela deixa ali para o seu marido e para a sua família. Então Deus vai trabalhar na vida do seu esposo, dos seus filhos, pela forma como ela conduz a sua casa, com a forma como ela coopera com a liderança da casa, com a forma como ela exerce o seu papel. Será que existe algum benefício? Porque a gente fala de submissão e a gente às vezes acha que é uma coisa pesada para a mulher, né? Vale a pena ressaltar que o próprio Jesus Cristo, ele foi submisso, né? Ele se humilhou, ele não usou com usurpação o ser igual a Deus, ele, sendo Deus, se humilhou, se colocou debaixo, né, vamos dizer assim, daquela missão que Deus atribuiu para que ele fizesse. Ele entendeu isso. Então, a ideia de submissão é a ideia comparativamente e relativamente a mesma função que Jesus Cristo exerce. Isso é extraordinário. Se a mulher tivesse entendimento disso, seria interessante ela entender o papel, a importância do papel dela como exemplo no lar. Agora eu perguntei, será que existe algum benefício para isso, né? Ou será que só é crítica, será que só é cobrança, né? Exigência de muitos maridos que não entendem essa parte? Existe sim, existem muitos benefícios, tá? E um deles é a proteção, tá? A mulher que ela é submissa, ela se sente protegida, né? Ela se sente guardada, ela se sente segura, né? Embora é como se alguém que estivesse usando um guarda-chuva, né? E esse guarda-chuva protege essa pessoa de alguns intempéries, de alguma dificuldade. Mesmo que às vezes esse guarda-chuva às vezes tenha alguns furos, é importante que a esposa reconheça a liderança do marido e que está com esse guarda-chuva um pouco furado, né? Mas é importante que ela reconheça. Então ela vai se sentir protegida, emocionalmente segura, protegida, espiritualmente segura, porque ela está entendendo que ela, cumprindo aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, ela vai estar sendo protegida. A segunda benefício que nós consideramos
em vias de regra, a mulher casada ela se realiza com a realização do marido, né? E essa realização do marido é em decorrência do seu papel, de uma boa ajudadora. O marido que tem uma boa ajudadora, tem uma companheira que o impulsiona para crescer profissionalmente, que o ajuda a realizar os seus sonhos, os seus projetos, ele é feliz, porque ele tem uma companhia que vai impulsioná-lo, que vai fazer com que ele se desenvolva. E quanto mais ele for bem sucedido, ela também é bem sucedida. Então, ela tem essa visão de realização. O terceiro benefício é a harmonia no lar. Então, muitas confusões acontecem no lar devido ao papel de cada um ser ultrapassado, né? O homem ultrapassa o seu papel, ou acha só que ele deve exercer alguma autoridade, alguma função, e aí cobra muito, exige. A mulher também não cumpre o papel dela, ou ela sobrepõe o papel dela, então isso dá choque, né? Então, as mulheres, por favor, mulheres, ajude os seus maridos a exercerem o papel de liderança. Isso é muito comum e acontece muito, né, nos lares. O terceiro benefício, o quarto benefício é exemplo às filhas ou os filhos, né? Então, os filhos vão vendo, né, não só a mulher, como o pai também, como eles se tratam, como ele lidera, como ela entende o papel dela, como ela contribui com a sua idoneidade, né, para a harmonia da casa. E então as filhas e os filhos vão aprendendo com os pais, com a mãe, principalmente as filhas, o papel que ela desempenha, então ela vai também multiplicar, reproduzir aquilo que ela aprendeu. Isso é muito importante, né? Eu não fiz essa pergunta para os homens, mas eu posso fazer agora e vou fazer para as mulheres também. Eu perguntaria então para os pais, se vocês, pais, gostariam que suas filhas tivessem um marido que amasse as suas filhas como você ama a sua esposa. A mesma coisa eu pergunto para as mães. Mães, vocês gostariam que os seus filhos tivessem uma esposa que fosse submissa a ele como você é ao seu marido? São questões interessantes, por isso que é importante esse benefício, né, da submissão, porque a gente consegue reproduzir ou ser um exemplo vivo e real para os nossos filhos. E o quinto benefício é o da não difamação da palavra de Deus, porque quando há intriga, quando não há harmonia, e quando os papéis são invertidos, e quando há sobreposição, pode haver que a palavra de Deus seja envergonhada por causa desse tipo de comportamento não adequado e não alinhado, né, com a palavra de Deus. Então, a sugestão que nós deixamos nesse bate-papo é sim, que você, minha querida irmã, e você, mulher casada, exerça o seu papel com sabedoria, com temor a Deus e com submissão, contribuindo para a realização do seu marido, do seu filho. Eu sei que vocês já fazem isso, mas eu sei que é um tema controverso, eu sei que há muito questionamentos nessa palavra, nesse quesito, nessa posição, mas seguindo o padrão bíblico para o povo exclusivo que Deus escolheu, para todos nós, para o povo de Deus. É isso que a Bíblia recomenda e que devemos fazer. Marido, amar as vossas esposas, mulheres, exercerem o seu papel, dando ao marido a capacidade de liderar, auxiliando ele, né, dando suporte a ele, estando com ele na mesma missão para que possa desempenhar o papel e a harmonia no lar. Deus abençoe você, minha irmã, Deus abençoe você, meu irmão. E você que não é casado, né, eu sei que muitas pessoas têm vocação para ser solteiro, mas Deus abençoe você também a sua vida. E nós vamos aqui batendo papo. Gostaria que você deixasse, né, o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão para outros temas que podemos conversar também, né, e deixasse ali um joinha, se inscrevesse no canal, repassasse esse comentário para outras pessoas, para que eles também deixassem ali os seus comentários.
E assim nós vamos melhorando esse bate-papo, né? E vamos a cada dia mais nos alinhando, né, com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Ele deseja que nós façamos como seus filhos, como seus servos. Eu quero olhar por você nessa noite. Fique na paz do Senhor Jesus, tá bom? Pai querido, obrigado pela tua palavra que lemos hoje, estudamos bem rapidamente, fizemos esse comentário sobre o papel da mulher, que é um papel muitíssimo importante, principalmente nos dias atuais, onde muitas das nossas irmãs são sobrecarregadas, que exercem papel triplo, quádruplo, mas que elas possam entender também, Senhor Deus, a importância delas serem colaboradoras, auxiliadoras, sábias, dando, Senhor Deus, aos seus maridos a capacidade de liderar, contribuindo com eles para isso. Eu te peço que o Senhor continue abençoando a vida das nossas irmãs, guarde-as, protejas e que elas sejam esposas, Senhor Deus, maravilhosas, cada vez mais dentro de um contexto familiar e seja exemplo para seus filhos. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Fica com a paz do Senhor Jesus. Um grande abraço do pastor Sérgio. Tá? Eu vejo vocês então no próximo vídeo.